Meu nome é Josineire Melo Costa Salum. O Salum já é de casamento. Eu nasci numa cidade na Bahia, Senhor do Bonfim, mas meus pais mudaram para o Rio de Janeiro, eu tinha 2 anos. O meu pai se chamava José Cosme Costa. Ele tinha um trabalho de prestação de serviços com uns primos na Bahia. E quando ele foi para o Rio, ele começou a trabalhar como bombeiro hidráulico e depois trabalhou numa companhia aérea, aqui já não tem mais Cruzeiro do Sul na época, né? E mamãe trabalhava em casa, era só Neide Melo Costa. Meu irmão chama Ney Melo Costa e minha irmã Josenilde Melo Costa. Os nossos nomes é porque meu pai chamava José e mamãe chamava Neide, né? Então era assim, no Nordeste tem muito disso, né? De juntar o nome de pai com o nome da mãe e por isso meu nome é Josineire, né? Eu acho que eu curti tudo que deveria ter curtido na minha época de criança, de adolescente, mas nós morávamos no Rio de Janeiro, num bairro chamado São Cristóvão. Nós morávamos em casa, essa casa ficava numa vila. Todos os familiares que moravam nessa vila tinham crianças da mesma faixa etária nossa, minha, do meu irmão e da minha irmã. A gente estudava de manhã e chegava da escola, ia fazer os deveres de casa. Depois que fazia os deveres de casa, aí a gente podia brincar na rua com os colegas dessa vila. Brincadeira de roda, brincadeira de pique. Até tinha um concurso de Miss Brasil, a gente brincava de Miss também. Então desfilava, era festa junina, era todo tipo de brincadeira que naquela época a gente tinha, né? Não existia computador, não existia nada disso que existe hoje, né? Na adolescência também. Naquela época a gente tinha sábado e domingo, aquelas festinhas, né? De sábado e domingo, e tudo ao redor de onde a gente morava, né? Os colegas, sempre tinha... aniversário, sempre tivemos festa de aniversário, os 3. Eu sou de dezembro, minha irmã de junho e meu irmão de abril. Então sempre o que um tinha, os outros 2 tinham. Natal, todos os natais, a gente sempre tinha um presente. Então minha mãe foi muito assim. E férias, a gente ia para a casa da minha avó, que morava nessa cidade que eu nasci, Senhor do Bonfim, que tinha uma fazenda. Então eu lembro disso, da gente viajar. Era 2 lugares, para Itajubá, em Minas, que eram os amigos dos meus pais, que tinham sítio, fazenda. Então, e era pertinho do Rio. Então a gente ia muito e viajava para Bahia, para Salvador, ficava uns dias em Salvador, depois ia para casa dos meus avós, né? E estudava muito. Então, na época de adolescência, mamãe sempre deixava, meus pais sempre deixou a gente sair. E como eu estava até falando dos meus pais, eu nunca apanhei do meu pai, nunca, porque ele começava a rodar em volta da mesa e aí depois ele começava a rir e passava, né? Só a mamãe mesmo, que de vez em quando dava uns corretivos na gente. Perdi meus pais muito cedo. Meu pai, quando ele morreu, ele tinha 72 anos. E mamãe, 8 anos depois, ele era mais velho que ela, 5 anos. Aí 8 anos depois, ela também morreu, tinha problema de coração. Meu pai tinha diabetes. E aí eu sempre falo assim, puxa vida, vejo tantos velhinhos hoje em dia e falo, eu perdi os meus tão cedo, né? Mas meus pais eram pessoas boníssimas, sabe? Muito. Eu acho que isso eles transmitiram pra gente. Então, meu pai era do tipo de, por exemplo, se tinha um colega dele que tivesse sem
onde ele trabalhava, lá na Cruzeiro, né? Tinha o colega que morava longe e a gente morava mais perto. Se o colega não tivesse o que comer, ele dava a comida dele, dividia com ele. Se não tivesse passagem, meu pai ia a pé para casa, porque morava mais perto, e dava para o colega. Então, assim, e mamãe também. Mamãe, assim, realmente eu tive pais maravilhosos. Eu lembro que eu ficava estudando, na época de vestibular, ficava estudando até tarde da noite. E ele via a luz acesa do meu quarto e sempre ia lá. Vai dormir, amanhã você vai acordar cedo. Que eu pegava no IBGE às 7 horas, né? Vai acordar cedo, não dormiu nada. Eu reclamava, pai, eu tenho que estudar, tenho que estudar. Aí eu falava para ele assim, um dia eu vou embora, o senhor vai sentir falta. Aí coincidiu de casar e sair de lá mesmo, né? E meu pai, nossa, eu lembro, ele chorou muito, muito, muito quando a gente viajou. Eu pensei que ele fosse passar mal, sabe? Aí por fim, não, tinha amigos, sempre tive muitos amigos. E Jô, vamos fazer biologia, que depois a gente entra na faculdade de medicina particular, e aí até lá você vai juntando uma grana, né? Então, e no final foi isso, que eu acabei passando, eu nunca colocava a segunda opção. Aí coloquei em segunda opção biologia, né? E acabei passando para a faculdade e fiz biologia. Nessa época, meu marido, eu já namorava ele. Ah, seu marido. Namorou desde quando? Já, eu comecei a namorá-lo com 15 anos. Primeiro namorado? Foi o primeiro namorado. Habib Salum. Eu morei no Rio até eu me casar. Porque meu marido é engenheiro cartógrafo e quando nós casamos, ele foi trabalhar fora do Rio. Foi quando eu saí do Rio de Janeiro, na realidade. Isso foi em 78. Moramos 2 anos e meio em Belém. Aí depois, quando eu tive a minha primeira filha, aí nós mudamos para Aracaju, porque eram projetos de cadastramento urbano. Então, fomos para Aracaju nós ficamos 1 ano, depois Florianópolis mais 2 anos e meio, aí voltamos para o Rio. Aí quando estávamos 3 meses no Rio, aí meu marido foi convidado para vir trabalhar em Brasília. E aí pronto, era para ficar 2 anos e a gente não saiu nunca mais, desde 1983. A gente casou, fomos morar em Belém, aí eu fiquei dando aula, de biologia, né? Durante 6 meses, mas eu vi que não era a minha praia. Eu gostava, mas não era a minha praia. Aí eu engravidei da minha filha, tem um casal, Jamile, que é a mais velha, nasceu em Belém, e porque ela nasceu antes do tempo, que eu ia para o Rio, tudo eu ia para o Rio. Mamãe fazendo enxoval dela no Rio, ela nasceu de madrugada, não tinha uma fralda. E o meu filho, o Rafael, que ia nascer, a gente já morava em Florianópolis. Mas aí eu fui com 7 meses de gravidez para o Rio, ele nasceu no Rio. Aí nós ficamos 3 meses depois que saímos de Florianópolis, lá no Rio. Aí eu pensei, vou ficar no Rio para sempre, né? Perto da minha mãe, do meu pai. Nossa, meu pai era um sonho a gente ir lá. Aí a Habib falou, olha, a gente vai ter que ir para Brasília, porque eu recebi um convite irrecusável, não sei o quê, aí tá bom. Aí ele veio para Brasília primeiro, porque era um serviço no IBGE, da área dele, que ele gosta demais, embora hoje ele esteja na Eletronorte, mas era um trabalho que ele gostava muito, relacionado com a cartografia, de mapeamento mesmo. E ele viria morar aqui, nós viríamos, mesmo assim, aqui é a sede do IBGE. Mas ele passava 20, 30 dias fora de Brasília, ia para a Amazônia, né? Então, acabava meus pais vindo para cá ficar comigo, com os meninos tudo pequeno, né? Então, aí viemos morar aqui. Eu vejo assim, foi muito bom para os meus filhos, a criação, a qualidade de vida aqui em Brasília era fantástica, né? Não tinha violência e eles gostavam tanto de Brasília que quando chegava a época de férias para a gente viajar, eles não queriam viajar, queriam ficar aqui em Brasília. Só quando os amigos viajavam que eles queriam ir. E depois, quando eu chorava todo dia que eu queria ir embora, que eu odiava Brasília, porque o vizinho não conversava da porta, você não conhecia. E era muito diferente.
muito diferente. Do Rio e de todo onde eu morei, em Belém, pessoal acolhedor, nossa, os vizinhos de lado quase que adotou eu e meu marido com filhos, né? E Aracaju, que é Nordeste, mesmo Florianópolis, que o pessoal sempre achou que no Sul ninguém é. Mas não, foi muito bom. Aqui em Brasília que foi onde foi pior. Difícil. Foi onde foi pior. Aí parei na área de cosméticos, sem saber nada, o que era para fazer, nem o que não era, enfim. Mas comecei, como eu sempre gostei de estudar, né? Então, vou estudar, começar, e foi, né? No Rio ainda, quando eu mudei, eu estava fazendo especialização também em microbiologia, mas não terminei porque mudei para cá. Mas aí, eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo, tive uma amiga que me ensinou muito, que ela já trabalhava aqui. Depois saiu para o Ministério da Agricultura, Sônia, me ensinou muita coisa. Tinha um amigo também que era médico, Leonardo, ele era do Rio também, acabou voltando para o Rio. Ele até falava, Josi, se a gente passar mais de 2 anos, nunca mais sai. Vira e mexe quando eu encontro, falo, olha, realmente aquilo que você disse era verdade. Aí foi crescendo, e foi criada a Anvisa. Na época que o professor Carlini foi secretário de Vigilância Sanitária, eu tive um diretor, Marcelo Azalim, que foi quando eu assumi a primeira chefia em cosméticos. Aí ele me deu um cargo de chefia, depois eu fui substituir a responsável pela área, porque ela se aposentou. Mesmo eu sendo de cosmético, eu sempre me metia muito nos outros assuntos, principalmente medicamentos. Por quê? Porque medicamentos, como eu tinha sido capacitada, então tudo que eu não conhecia, eu fui conhecer sobre um antihipertensivo, sobre um anti-inflamatório, antibiótico, tudo foi um curso assim muito bom que a Vigilância Sanitária promoveu com a coordenação do professor Carlini, né? No início eu fiquei meio receosa, até com medo mesmo, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas tinha pessoas que eram da comissão de produtos que orientavam a gente bem. Aqui, que eram servidores também, né? Era o Geraldo Luquezzi, que era coordenador, a Marta Veloso também, que era coordenadora. Então, eu aprendi muito com eles, principalmente com o Geraldo Luquezzi, né? Uma coisa também que atrapalhava é porque eu tive sorte de ficar desde o começo, de 94 até hoje, como representante do governo. E os outros países mudaram muito, até a Argentina estabilizar um pouco mais com uma pessoa só, porque cada reunião ia um representante diferente. Então isso dificultava muito, porque a gente não avançava. Porque tinha que começar tudo de novo, porque quem chegou naquele momento não entendia nada e aí você tinha que explicar e atrasava. Mas depois que a gente começa a ter confiança entre um país e outro, a gente fluiu rapidamente. Em 2005 a gente já estava com a regulamentação toda harmonizada. E algumas coisas a gente ainda sente um pouco assim de dificuldade, mas acaba que o setor cresceu tanto, teve tanto investimento de governo e apoio de governo que não tinha como voltar mais atrás. Então, eu acho que essa discussão de atualização da regulamentação, ela foi muito importante para o crescimento do setor. E a gente, de governo, Anvisa, ter avançado nesse sentido, sem dúvida contribuiu para o crescimento do setor. Eu lembro que em 99, com a criação da Anvisa, o Dr. Gonzalo sempre falava, vamos simplificar aquilo que pode ser simplificado. Primeiro, o registro simplificado, produtos de grau 1, que não tem risco sanitário. E em 2005, com o peticionamento eletrônico, o registro grau 1 totalmente online, aí eu acho que foi o pulo do gato, aí que realmente disparou o setor a crescer e não parou mais. Eu vejo a Anvisa como parte integrante desse crescimento. Se não fosse todo o trabalho que foi realizado,
poderia estar do mesmo jeito, sabe? Então, eu acho que isso contribuiu muito. Eu já, antigamente, vivia em academia. Adorava academia, tinha uma aula de step que misturava dança, né? Só que eu acabei machucando minha coluna. Hoje eu tenho um desgaste na coluna, né? De vértebra, na lombar. E desde esse momento, uns 5, 6 anos atrás, eu só poderia fazer qualquer atividade física que fosse aquática. Aí mesmo tendo morado no Rio de Janeiro, eu nunca aprendi a nadar. Porque a gente ia pra praia, pegava onda, jacaré, como chamava naquela época, né? Mas nunca teve nenhum problema, até uma vez que eu quase morri afogada. Aí isso já passou, aí a gente passa a ter mais medo, né? E quando vim para Brasília, em Brasília tem uma quantidade muito grande de clubes. Então, a melhor opção que você tem vindo morar em Brasília é se associar a um clube. Então, isso nós fizemos quando viemos para Brasília. E aí eu falei, bom, agora não podia ficar sem fazer atividade física. Aí fui aprender a nadar. Aprendi a nadar e por incrível que pareça, gostei muito de fazer atividade aquática, principalmente a natação. Aí depois comecei a fazer hidroginástica. Hoje em dia eu adoro fazer hidroginástica. Então, isso, para minha saúde, ela agradece, né? Que eu faço todos os dias. Eu gosto de festas, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema. Então, hoje, agora, eu estou com uma netinha que vai fazer 3 meses, dia 10, então, a primeira neta. Então, nossa, é isso pra gente. E a gente sempre viaja em férias, eu e meu marido, né? Tínhamos uma cachorrinha por 10 anos, aí perdemos, fez 1 mês agora, que ela ficou doentinha. Enfim, em tudo que eu fiz, eu sempre procurei fazer muito bem feito. Gosto do trabalho que eu faço na Anvisa muito, mas eu acho que chega um momento que você tem que, agora mesmo, com essa minha primeira neta, daqui a pouco minha filha agora já está planejando também, daqui a pouco engravida, aí, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que tudo que eu esperava da vida, eu consegui, e principalmente assim, ser feliz, né?